Sabe aquela sensação de estar num culto e sentir que alguma coisa ali não está batendo, como se algo estivesse estranho? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo exatamente nessa sensação, com base num artigo bem contundente do site O Pior Evangelho. Prepare-se, porque vamos investigar como essa busca incessante por experiências sensoriais pode estar, na verdade, desviando o foco do que realmente significa adorar. Para a gente entender bem esse tema, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos partir de um relato pessoal que deu origem a toda essa discussão. Depois, vamos investigar as técnicas por trás dessas experiências, questionar para quem é de fato o culto e explorar os riscos espirituais que podem estar envolvidos. Em seguida, a gente discute a alternativa bíblica e, claro, fechamos com as conclusões. Bora lá? Então, tudo isso começou com uma experiência bem real, algo que o autor da nossa fonte descreveu como profundamente desconfortável. Vamos tentar entrar nessa cena e entender o que de fato aconteceu ali. Tenta imaginar a cena, um lugar escuro, o som tão alto que vibra no peito e pessoas num estado que parece um transe, repetindo as mesmas palavras, de novo e de novo. É essa a imagem que o autor descreve. Uma cena que o fez sentir como se estivesse flutuando no que ele chamou de ondas alfa. Mas que ondas são essas? A gente já vai descobrir. E aqui fica a grande pergunta que não quer calar. O que ele presenciou ali era um encontro verdadeiro e espontâneo com o divino? Ou era, na verdade, uma manipulação emocional muito bem orquestrada? É esse o mistério que a nossa fonte vai nos ajudar a desvendar. Agora que a gente já tem o cenário, vamos dar uma olhada no que acontece por trás das cortinas. O que está por trás desses ambientes de culto tão intensos? Segundo a análise da nossa fonte, nada ali é por acaso. O autor não deixa dúvida. A atmosfera é toda projetada. A escuridão, as luzes, o volume no talo, tudo isso faria parte de uma espécie de engenharia psicológica que busca controlar a experiência de quem está ali. A pergunta que fica é, no meio de tanto show, onde é que Deus entra? A fonte fala nessas tais ondas alfa. Para simplificar, pense nisso como um estado de quase sonho, sabe? A mente relaxa, fica mais passiva e, com isso, muito mais influenciável. É como se as nossas defesas racionais baixassem a guarda, deixando a gente mais aberto a qualquer sugestão que venha de fora. Então, o ponto principal é esse. Será que aquela emoção forte, aquele arrepio que muita gente sente, é mesmo o mover do espírito? Ou é só uma resposta natural do nosso cérebro a todos esses estímulos? Uma emoção fabricada e não um encontro divino genuíno. É algo bem sério para a gente pensar, não é? E se a experiência é o foco principal, quem é o verdadeiro protagonista dessa história? A nossa análise agora vai para uma questão ainda mais funda. Afinal de contas, para quem é essa adoração? No final do culto, o autor foi abordado com uma pergunta que, para ele, disse tudo. E aí, gostou da nossa adoração? Percebe a mudança? A preocupação não era se Deus havia se agradado, mas se o cliente tinha gostado do espetáculo. Este slide aqui mostra a diferença preto no branco. De um lado, o modelo bíblico, em que o ser humano se coloca numa posição de humildade. Do outro, o modelo moderno, em que o altar vira um palco e a igreja uma plateia. O objetivo parece não ser mais glorificar a Deus, mas sim fazer com que as pessoas saiam de lá se sentindo bem. Mas a crítica vai ainda mais fundo e alerta para um perigo que vai além da psicologia. A fonte argumenta que essas práticas podem ter consequências espirituais bem sérias. O autor faz uma ligação direta entre as práticas que ele observou e rituais de outras religiões. Ele alerta que essa ideia de esvaziar a mente, que é vendida como uma forma de se conectar com Deus, na verdade não teria base bíblica e poderia abrir a porta para outras influências espirituais. E para ser bem específico, o autor chega a citar estas 3 divindades do panteão hindu. O medo dele era que, ao participar daquele ritual de esvaziar a mente, ele estivesse, sem querer, se abrindo para entidades que não têm absolutamente nada a ver com a fé cristã. E essa citação bíblica, usada no artigo, resume tudo. Segundo essa visão, não dá para misturar as coisas. Não dá para pegar técnicas de outras espiritualidades e simplesmente inseri-las na adoração cristã. A adoração exigiria exclusividade. Ok, depois de toda essa crítica pesada, qual seria a alternativa? A fonte não se limita a apontar os problemas. Ela também mostra como seria uma adoração que, na visão dela, é verdadeiramente bíblica. O argumento é simples, mas muito poderoso. Um encontro genuíno com Deus não se fabrica. Não depende de um palco com luzes de show, de uma banda super talentosa ou de um ambiente perfeito.
A presença de Deus não seria um produto que se pode invocar com técnicas de espetáculo. Então, o que significa adorar em espírito e em verdade? Para o autor, em verdade quer dizer que a nossa adoração precisa estar totalmente baseada nas Escrituras. E em espírito não tem a ver com o entrar em transe, mas sim com a intenção sincera do nosso coração. Seria um ato consciente, racional e voluntário. Chegamos então ao fim da nossa análise. Vamos amarrar as pontas, resumir a mensagem principal e ver o que a gente pode fazer com essa informação toda. É claro que esta apresentação é só um resumo de uma análise muito mais profunda. Para quem quiser mergulhar de cabeça nos argumentos e nas referências bíblicas, a leitura do artigo completo lá no site de origem é mais do que recomendada. E a discussão não para por aqui, não. Na nossa próxima análise, a gente vai explorar outro fenômeno bem popular: a adoração profética. Vamos tentar entender como atos simbólicos podem ser usados como ferramentas de manipulação. Ninguém vai querer perder. Se essa análise te fez pensar, se te incomodou de alguma forma, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se nos nossos canais no YouTube e no WhatsApp para não perder os próximos conteúdos e para a gente poder continuar essa conversa. Manter este trabalho de forma independente tem os seus custos. O apoio financeiro, os compartilhamentos e as curtidas são o combustível que nos permite continuar a produzir e a chegar a mais pessoas. Juntos, a gente pode fazer a diferença. E a gente encerra com o lema que nos guia: inabalável na fé, implacável na crítica. Uma frase que nos lembra da importância de questionar, de procurar a verdade, sem nunca perder a fé. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada